Na moral, por que diabos ninguém me salvou? Irmão, você rushou sozinho no squad. Tá se achando imortal por acaso? Tu bebe água, mas não é transparente não, infeliz. Mas era pra você vir junto, seu animal. Como que eu ia se eu tô com pouca vida, fila da puta? Mas também não acerta nenhum tiro nos caras. Eu literalmente eliminei um squad todinho, sozinho, diferente de você, que acabou de nascer nessa porra e rushou com uma pistola só. Tu pensa que é o John Wick, porra? Pelo menos eu não tô sozinho. O Santos também aí caiu. Eu morri tentando te reviver. Se tu não tivesse rushado sozinho, o time todo ia estar vivo, seu animal. Ah, cala a boca, só perdi porque tô com muito lag, cabeça de gente. Ah, meu irmão, vai tomar no cu. Toda vez você fala isso, seu animal. Animal é você, seu jumento. Tu só ganhou porque teu PC tem luz RGB. Aí fica fácil, né, seu besta? Wagner, desliga esse computador agora. Espera aí, a minha velha tá... Como é a história, moleque? Tu tá me chamando de velha? Eita, mãe, eu só quis dizer... Já chega. Você passa o dia todo que Deus dá nesse computador, jogando esses jogos violentos que não levam a lugar nenhum. Você não sabe o quão prejudicial é isso pro seu cérebro. Porque daqui a pouco você vai estar confundindo o jogo com a vida real e vai estar por aí machucando as pessoas, que nem a gente vê aí na televisão. Você tem que estudar. E outra coisa, esse teu canal do YouTube não vai dar nada, não foca nisso não. Ó, tá vendo o filho da dona Madalena? Passou em um concurso público e você aí nem sabe fazer miojo ainda. É mole. Você fica nessa de joguinhos falando com gente que nem conhece, gente que a gente não sabe nem de onde é. Os únicos amigos seus de verdade são eu e seu pai. Você nem sequer lê a mensagem que eu te mandei no WhatsApp do Jovem Aprendiz no Itaú pra você se cadastrar. Você vai e fica me ignorando. Se fosse seus amiguinhos, você escutaria, né? Esse povo vagabundo tá muito velho pra ficar falando com você. Tu tá precisando andar com gente da tua idade. Você não sequer tem vida, moleque viciado. Se fosse você, eu faria um concurso público, mas tua cabeça só pensa nesse joguinho, tá? Já, tu com esses jogos vai acabar me batendo de tão violento que tu vai ficar. E depois, quando eu tiver velha e morrer, você vai sentir falta, porque não vai ter ninguém mais pra fazer essas coisas com você. Eita, mãe, eu só... Eu não quero te saber. Desliga esse computador agora. Você provavelmente já teve um diálogo parecido com esse, só espero que não tenha sido tão violento kkk. Hoje em dia a crença de que jogos influenciam a violência tem sido um tema muito controverso e debatido ao longo dos anos. No entanto, é importante destacar que a grande maioria dos jogadores não se envolve em comportamentos violentos. Obviamente, né? Só porque eu gosto de GTA, não significa que vou sair na rua atropelando as pessoas. Só porque eu gosto de Minecraft, não significa que eu vou roubar e escravizar uma vila. Só porque gosto de Stardew Valley, não significa que eu quero pegar mulher casada. Enfim, estudos também têm mostrado que os jogos podem ter diversos benefícios, como o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e motoras, além de outras áreas da vida. Muitas pessoas conseguiram aprender inglês através dos jogos, por exemplo, mas essa questão da influência dos jogos na violência é complexa e não pode ser reduzida a uma única causa ou explicação. Ainda são necessárias mais pesquisas para entender melhor essa relação e evitar generalizações precipitadas. A classificação etária dos jogos, junto da supervisão dos pais ou responsáveis, podem ser formas eficazes de garantir que crianças e adolescentes tenham acesso a conteúdos adequados para suas idades e níveis de maturidade. No entanto, alguns games acabaram furando a bolha, sendo polêmicos até os dias de hoje. Postal 2, Carmageddon, Manhunt, Bully, a franquia GTA, entre vários outros, são alguns exemplos que geraram bastante discórdia. Muitos pais proibiam os seus filhos de tocarem nesses jogos. A mídia caía em peso em cima deles, entre vários outros problemas. Alguns, como o Bully, até chegaram a ser banidos, mas não foi só ele. Milhares de jogos já foram proibidos em vários países pelos mais diversos motivos. A primeira coisa que me vem à cabeça é o banimento do CS 1.6 aqui no Brasil. Para quem não sabe ou não lembra, existia um mapa do Rio de Janeiro no jogo, e não ironicamente, ele fez um sucesso absurdo aqui no país. Mas vamos pensar um pouco. Um mapa do Rio de Janeiro, num estado conhecido pela violência, dentro de um jogo de polícias e terroristas. Essa mistura não se encaixa, e é por isso que a comercialização do jogo foi proibida em meados de 2007, junto de outro game chamado EverQuest. Essa decisão foi tomada por juiz de Minas Gerais. Segundo suas próprias palavras, esses games foram banidos porque foram considerados impróprios para o consumo, na medida em que são nocivos à saúde dos consumidores, ferindo o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, além de reproduzir a guerra entre bandidos e policiais, e impressiona pelo realismo. Pois é, na época isso aqui era o auge no realismo. É realmente impressionante, as armas toda quadrada igual Minecraft. Ele conclui dizendo que no videogame, os traficantes do Rio de Janeiro sequestram e levam para um morro 3 representantes da ONU. A polícia invade o local e é recebida a tiros, se o participante escolher o lado do crime. Quanto mais PMS matar, mais pontos ganha. E termina falando que a música de fundo é um funk proibido, e essa decisão prejudicou um pouco a popularização do game. Nessa época, diversos campeonatos aconteciam nas locadoras, os famosos corujões. Por conta disso, a maioria teve que ser cancelada ou no mínimo adiada.
Quem me acompanha já sabe que eu sou muito fã da franquia Doom. Sempre falo dela aqui no canal quando eu posso, mas tem uma polêmica bem grande envolvendo a franquia. Quer dizer, uma das polêmicas, porque esse jogo também foi muito criticado ao longo da história. Nessa altura do vídeo eu nem preciso explicar o porquê, mas se tem uma treta que até me deixou meio pensativo foi a seguinte: lá em 1999, aconteceu aquela tragédia na escola de Columbine nos Estados Unidos. 2 alunos entraram na escola e levaram a vida de 13 pessoas, e depois tiraram as próprias. E um desses alunos gostava muito da franquia Doom. Ele sempre demonstrou estar muito entusiasmado com o planejamento do incidente, dizendo que seria como um nível do jogo. O cara até fez alguns mapas publicou na internet e chamava o seu amigo pra jogar junto. Teve um dia em que o maluco fez um mapa da escola. O desgraçado fez uma modificação e transformou um dos níveis na escola. Colocou os inimigos para representar os alunos. Daí ele e o seu amigo ficaram usando aquilo como treinamento. Mas não existe nenhum download desse mapa hoje em dia, porque logo após o incidente, todos os mapas do cara foram removidos de todos os sites onde ele os havia publicado. Mas há boatos que ainda é possível achá-los na Deep Web. É bizarro pensar que um jogo que eu tanto gosto e que nunca me influenciou a fazer nada de ruim está tão vinculado a esse tipo de situação, mesmo eu tendo plena noção que não é culpa dele. Mas infelizmente tem doído pra tudo, inclusive gente doída o suficiente pra recriar um mapa da escola. Os anos 90 foram a época de ouro dos videogames, mas no começo da década não era tão comum as pessoas terem os consoles de mesa. Uma grande parte do público jogava através das máquinas de arcade, e um dos jogos que mais se popularizou nessa época foi esse aqui. O primeiro Mortal Kombat foi um sucesso absurdo, roubando toda a fama das outras máquinas de arcade. Na época não existia nenhum jogo com esse tipo de violência, nem mesmo o Doom, que só foi lançado um ano depois, e eu nem preciso dizer que todo esse gore, além dos gráficos bem realistas pra época, foram os motivos de diversas polêmicas e debates a respeito do jogo. O bagulho foi tão enorme que ajudou a criar o sistema de classificação etária nos jogos. Na época os videogames eram considerados coisa de criança, então imagina ver um bando de moleque jogando um game com esse nível de violência. Isso fez com que o Mortal Kombat chegasse nos consoles da época com diversas censuras. No Super Nintendo sangue foi removido, o que não adianta muito já que você ainda consegue fazer isso aqui. Não é à toa que esse é considerado um dos piores portes da história. Já no Mega Drive, você até conseguia deixar o jogo com sangue, mas precisava colocar um código pra isso, o que na minha opinião é bem paia, mas só isso faz ele ser melhor que a versão do seu concorrente. E aliás, é impressão minha, ou todos os jogos polêmicos dessa época tiveram portes horríveis pro Super Nintendo, porque o port de Doom também é uma verdadeira carniça em forma de jogo. Acho que todos vocês devem ao menos se lembrar desse próximo caso, que foi quando a Record falou mal de Assassin's Creed. Quer dizer, ela sempre faz isso quando tem oportunidade. Pra quem não lembra, esse moleque era o principal suspeito de ter matado um casal de policiais, o filho deles, a cunhada e também a sogra do sargento. Na moral véi, até a Susana Richthofen achou isso um exagero. E durante a reportagem do caso no Cidade Alerta, o apresentador Marcelo Rezende insinuou que o jogo tinha influenciado o rapaz a matar os parentes. A galera criticou bastante essa atitude dele, porque não existe nenhuma base lógica pra isso. Tipo, a primeira regra dos assassinos é não matar inocentes. O jogo sempre te pune quando faz isso durante a gameplay. Então se o cara era realmente fã do jogo, não faz sentido ele fazer algo assim. Ainda mais por ele jogar o Brotherhood, que faz parte da trilogia do Ezio, personagem esse que teve a sua família morta em praça pública. Se o moleque tivesse morrido tentando fazer parkour, eu confesso que até entenderia. Mas não é esse caso. Esse é apenas mais um dentre tantos casos onde a Record acusa os jogos de influenciarem a violência. E bom, eu não sei vocês, mas isso tudo pra mim é um monte de balela. Tipo, qual a necessidade que a mídia tem em querer relacionar os jogos com qualquer tipo de tragédia? Jogos são um tipo de entretenimento como qualquer outro, e ninguém fica acusando tal livro ou tal série de influenciar a violência. Você pode até dizer que os jogos causam uma maior imersão, e de fato é verdade, mas existe uma enorme barreira entre você atirar como uma arma no controle e atirar na vida real. Se os jogos realmente causam esse tipo de influência, por que diabos eu ainda não sei dirigir? Tudo que eu joguei no PS2 foi à toa. Se os jogos realmente influenciam, porque eu não virei jogador profissional, gastei horas e horas da minha vida no rumo ao estrelado, mas quando fui jogar como goleiro no interclasse da minha escola, eu tomei 5 gols. Sim, você não leu errado. E não, isso não é uma piada. Por mais que eu quisesse que fosse, eu tomei 5 gols no interclasse, mas calma que o buraco é mais embaixo. Esses 5 gols foram apenas no primeiro tempo. Joguei tão mal que os caras até pediram pra eu sair. Você me ensinou tudo errado, seu jogo desgraçado. Mas beleza, vamos ter mais amor no coração. E, por falar em amor, tem mais uma situação que eu queria falar. Eu dou logo um tablet pra ele, tô aqui pra você brincar. Sabe, ensino logo um joguinho. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar.
Essa fala do nosso querido presidente Lula é a mais pura representação da galera que fala mal dos jogos. Um bando de gente velha que não tem o mínimo de conhecimento sobre esse tipo de mídia e fica falando asneira como se fosse a voz da razão. E na moral, véi, dizer que não existe jogos que falam de amor é uma ignorância enorme. Eu poderia passar horas e horas citando jogos sobre esse tema, poderia fazer diversos vídeos sobre jogos que ensinam sobre amor. Diabos, o meu personagem é inspirado no Sun de Undertale, um game que passa uma incrível mensagem sobre determinação, um game que inovou o gênero de RPG, porque aqui você pode dialogar com os monstros ao invés de matá-los. E apesar de existir outro modo totalmente contrário a esse, é inegável que a maioria das pessoas tomam esse final como canônico da história, pois você faz diversos amigos ao longo da história, e é por eles que você segue determinado em alcançar os seus objetivos. Na época que essa fala viralizou, diversas pessoas do ramo criticaram esse tipo de atitude do presidente, porque só alguém com pensamento muito estúpido diria esse tipo de coisa. Mas eu duvido que tenha um moleque de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, de 12 anos, que não esteja habituado a passar grande parte do tempo jogando essas porcarias. Então, só pra dizer outra coisa também, jogos violentos existem e todos eles são pra mais de 18 anos. Todos. Existe faixa etária. Quem decide se a criança vai jogar ou não um jogo que ele não deveria estar jogando são os pais. E os pais têm que ter essa responsabilidade. Se ele acha que o filho tem capacidade para assimilar aquilo ali, ele deixa o filho jogar. De fato, sim, foi uma fala errônea, porque se você perguntar para qualquer psicólogo infantil, ele vai dizer que é justamente o contrário, né? Que jogos são uma forma de você expressar essa raiva interior e não praticar tais atos na vida real, né? E ele fez isso só para ter o aval da população em geral, porque a maioria das pessoas tem essa opinião, a maioria das pessoas não joga jogos, principalmente jogos mais hardcore, menos casuais, né? Isso se torna até irônico porque a lei Paulo Gustavo, que foi a lei aprovada para questões culturais, né, incentiva a cultura, também cobre videogames, porque são cultura. Ou seja, essa fala dele não reflete as ações do governo, porque as pessoas, principalmente o Ministério da Cultura, que estão por trás disso, sabem que isso é irreal, que jogos não servem para isso. Sabem que isso foi uma fala equivocada e foi um jogo político, né? Só uma fala para fazer com que a população concordasse, né? A grande maioria. Menos a parte que joga. Não foi uma agressão direta e, oh meu Deus, eles vão ser banidos os jogos. Não. Isso foi uma coisa só para apaziguar os ânimos da maioria. E é importante notar que culpar os jogos, né? Culpar os videogames violentos é uma estratégia política também. Porque eles não são culpados. Os culpados de verdade são os clubes de tiro, os pais policiais que deixam suas armas de fácil acesso para os filhos. Todas essas questões ao acesso a armas, que é o verdadeiro problema. Se essas crianças não tivessem acesso a equipamentos, o estrago seria muito menor. Se essas crianças tivessem consultas com terapeutas, frequência e acesso à saúde mental garantidos, seria muito melhor se não existisse um estigma disso na sociedade, né? Mas sempre fogem do problema e sempre usam algo de bode expiatório. Nesses casos, são os videogames. Eu sinceramente não vejo problema de uma criança jogar esse tipo de coisa. Até porque um dos jogos que eu mais joguei na infância foi o GTA, e até hoje eu nunca fiz nenhum dos crimes que cometi aqui, por mais que atualmente eu esteja pagando por cada pessoa que atropelei. Enfim, se a criança tem maturidade para esse tipo de coisa, além da permissão dos seus pais, não existe nenhum problema nisso. As pessoas ao redor é que ficam criando problemas na própria cabeça por causa dessa situação. Todas as vezes que eu ouvi esse tipo de coisa, quase sempre eram de pessoas mais velhas, pessoas essas que nunca tocaram num videogame, realmente estúpido. Sem contar que em diversas situações onde os jogos foram julgados como causadores do problema, na real não estavam nem perto disso. Existem diversos motivos que levam uma pessoa a cometer algo contra o próximo, mas nem em 1 milhão de anos os jogos estariam nessa lista. Muito pelo contrário, eles foram e ainda são a salvação para diversas pessoas, funcionando como uma válvula de escape da realidade. Você aí que está assistindo esse vídeo, quando você passa por uma situação difícil, seja na escola, faculdade, trabalho ou com a família, tudo que você mais quer é jogar e relaxar. Não existe sensação melhor que essa. Os jogos podem até mesmo te salvar de uma depressão, ou no mínimo de proporcionar momentos incríveis, que te fazem sentir como um verdadeiro vencedor. Eu acho que adolescente é muito mais difícil de ser influenciado do que uma criança. A adolescente já tem mente mais formada, e por mais que a adolescente hoje em dia tenha muito tipo de adolescente vagabundo, que se influencia por filme, série, por pessoa fazendo propaganda pelo Instagram, eu acho que criança tem muito mais, como é que eu posso dizer, é mais suscetível a ser influenciado, porque criança está numa fase criança geralmente tem uma fase de aprendizado que é uma questão de absorver conteúdo.
absorver conteúdos. Só que eu também acho que, pô, é muito irreal você achar que uma criança vai assistir um vídeo de Five Nights at Freddy's, como aconteceu com o Corey, e vai criar um animatrônico pra matar uma pessoa, ou vai matar uma pessoa, ou for, não tem cabimento, não faz sentido. Então, o cara que é adulto, o cara que é adolescente, que faz isso, não é porque, tipo, ele começou a consumir um tipo de determinado conteúdo e se engajou naquilo pra fazer um, por exemplo. É porque é uma coisa da mentalidade dele de sempre, sabe? Não é que é uma coisa que ele foi construindo durante a vida, das experiências dele, da vivência dele, até algum problema psicológico. Ele não tem como você ser influenciado a matar uma pessoa, cometer uma atrocidade, um crime, um roubo, porque você não tem como você cometer um roubo porque jogou Watch Dogs. É insano. A mesma coisa que fala que o cara que assistiu La Casa de Papel foi preso porque tava tentando roubar alguém, um banco, camuflado. Porra, é loucura, é irreal. Filmes, séries e jogos influenciam sim algumas pessoas, mas não a ponto de fazer atos criminosos. Não faz o menor sentido isso, sabe? Porra, Minecraft é o jogo mais family friendly do mundo. É quadrado, pô. É um monte de quadrado, tá ligado? E você quebra madeira. A coisa mais maldosa que você pode fazer no Minecraft é assaltar uma vila. Pronto. Mas tem coisa violenta no jogo a partir do momento que você põe. Você tá jogando com um amigo seu e você mata ele porque ele roubou um diamante seu. Só um exemplo. O jogo não tem a capacidade de fazer aquilo porque é coisa do jogo, mas você que escolheu fazer aquilo porque você quis, sabe? Criança tem muito mais facilidade para ser influenciada, lógico, porque ela tá muito numa fase de aprendizado, numa fase de absorver conteúdo, de absorver conhecimento, e ela vai absorvendo e vai se moldando. Geralmente, tipo, gente que comete esse tipo de crime, geralmente ele já vem de uma coisa mais antiga, um lar mais, falando mais da parte psicológica, já vem de um lar conturbado, algum fator de violência. Tem muitos fatores que podem levar uma pessoa a ser um assassino, a ser um psicopata, a fazer um massacre propriamente dito. Tem muitos fatores psicológicos, sociais, emocionais. Tem muita coisa que está envolvida nisso. E eu tenho total certeza que não é jogo que está envolvido nisso. Pode ser o fator que for. O jogo não tem como. Chega a ser burrice você culpar jogos por conta de crimes. Tipo você querer tirar a responsabilidade do cara que fez o ato, o cara que matou tal pessoa, o cara que cometeu esse crime. Você tira a responsabilidade dele para pôr em um terceiro, para dizer que aquela pessoa, que ela tinha um problema, que ela foi influenciada com jogos. Aí os jogos influenciaram ela a matar. Vai pra puta que pariu. Isso é estupidez. É estupidez. Por fim, vamos falar de uma treta que foi a minha maior motivação para fazer esse vídeo, que é um caso do Corey daquele Zé Ruela. Inclusive o título desse vídeo é totalmente inspirado nesse caso. O Corey tava simplesmente na dele, jogando e fazendo vídeos. Então veio um cara que se diz ter mais de 20 anos de profissão, fazendo denúncias tão pesadas que podem afetar o Corey de diversas formas, dizendo que o conteúdo dele era um prato cheio para aliciadores, só porque ele grava vídeos de FNAF. Jogo esse que tem um público muito infantil. Rapaz, eu não sei se você sabe, mas tem muitas crianças que acessam conteúdos de GTA e nem por isso o GTA é infantil. Tem muitas crianças que acessam conteúdos daqueles sites e eles definitivamente não são para crianças. O cara até associou o Corey com uma tragédia que aconteceu antes do canal dele ser criado. Eu odeio todos vocês! Bando de burro do caralho! Quem era? Bando de burro! Bando de burro do caralho, filha das puta! Bando de burro, vai tomar no cu, bando de burro! Enfim, tem muito mais contexto que eu poderia falar, mas vocês provavelmente já sabem disso. Eu só acho engraçado que ele acusa o Corey de ser um aliciador, mas ele também mente sobre o vídeo de um menor de idade. Ele acusa o moleque de estar divulgando sites adultos de Free Fire, sendo que na verdade ele tá denunciando, além de acusar o vídeo de 7 anos atrás de uma criança, que só tava ensinando a colocar umas roupinhas no GTA, ou seja, é irônico pensar que depois de tudo isso, o cara ainda fica colocando a culpa nos jogos que o Corey grava, mas o pior de tudo com certeza é isso daqui. Não fique triste pelo Corey tá assim não, ele tem recurso pra buscar um bom psiquiatra, pra deixar de tomar remédio, não fique preocupado se ele vai atentar até contra a própria vida dele, isso não é nossa responsabilidade.
O que chocou todo mundo é ver que o cara fez isso com uma das pessoas mais gente boa da internet e continua falando merda achando que tá certo. É até engraçado ver que ele ficou reclamando de perder parcerias depois dessa polêmica. Mas se eu fosse ele, eu ficaria muito surpreso só por conseguir uma parceria. E se tem uma coisa que essa treta toda ensinou, é que você não deve mexer com gente quieta. Porque mesmo que essa pessoa não esteja no melhor momento pra falar sobre isso, vão haver outras pessoas para defendê-la de qualquer injustiça. Five Nights... Tem muita criança que gosta de Five Nights at Freddy's? Tem. Assim como tem muita criança que gosta de jogos mortais. E tem muitas crianças que jogam... Tipo assim, o jogo não é feito pra crianças. Ele tem um público infantil? Tem. Mas quem decide o que as crianças consomem ou não são os pais que querem deixar a criança gostar de Five Nights at Freddy's ou não. Eu gosto de Five Nights at Freddy's. Eu tenho 26 anos. E eu assisto o canal do Corey. Algo que foi quase unânime é o fato do Corey ter que processar esse tipo de coisa. Obviamente, né? Não podemos deixar isso passar batido. Caso contrário, essas coisas vão piorar cada vez mais. Mas será que o Corey conseguiria vencer esse processo? Talvez essa resposta seja meio óbvia, mas vamos ver a opinião de uma pessoa especialista no assunto. Se acontecesse comigo, eu processaria criminalmente por ter imputado um crime contra a minha pessoa, cujo eu não tenho responsabilidade nenhuma. Fizeram uma ilação muito perigosa. Correlacionaram o conteúdo dele com um crime perverso que aconteceu no Brasil. Na minha concepção, isso é um absurdo. Eu, no lugar dele, processaria por isso e pediria dano moral nesse caso aí. Outra coisa que me deixa bravo com tudo isso é que esse documentário pode ter prejudicado a opinião de várias pessoas a respeito dos jogos. Novamente voltamos para aquela incógnita que sempre volta para nos atormentar. Parece que não podemos nem jogar em paz. Temos que constantemente explicar para as pessoas leigas que os jogos não causam violência. E mesmo quando estamos apenas jogando quietinhos no nosso canto sem machucar ou atrapalhar qualquer forma de vida, vem uma pessoa com um pensamento muito estúpido levantar essa polêmica mais uma vez. E lá vamos nós passar por toda essa situação de novo, e de novo, e de novo. É tipo um ciclo que nunca acaba, mas sinceramente, não importa quantas vezes a mídia tente colocar a culpa nos jogos, não são eles que consomem esse tipo de entretenimento, somos nós, e nós nunca vamos usar isso como incentivo para fazer mal a outra pessoa. O importante é sabermos que não somos influenciados por isso, sabermos que estamos ali apenas para nos divertir e esquecer dos nossos problemas, mesmo que o mundo à nossa volta esteja desabando, porque é para isso que os videogames servem, e no final do dia é só isso que importa. Goku! Win! Pois é galera, o vídeo foi esse, e se você gostou dele e quiser interagir diretamente comigo, ou com os inscritos do canal, entra no meu servidor do Discord, o link tá aí na descrição. Aproveita e comenta qualquer coisa só pra dar aquela força, enfim, deixa o like e se inscreve no canal se for novo. Mas é isso, até a próxima, falou!